Oi galera, tudo bem? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre barroco e storyboard. Então aqui uma representação de uma igreja barroca e aqui uma representação então de um storyboard. Barroco. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamado de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Então, aqui do ladinho tem uma imagem de uma das igrejas barrocas que representa essa excentricidade que eles começaram a utilizar durante esse período, né, para evidenciar, para dar mais ênfase, então, à religiosidade daquele período. Olá, sejam bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Todo mundo confortável aí na cadeira? Podemos começar? Vamos explicar uma tendência que pegou muitos séculos atrás e que segue voltando sempre que atravessamos momentos de crise, como esse que estamos vivendo no momento atual. Estou falando de barroco. Atenta! Pera lá um segundo. Você já apertou o botão de curtida? Não? Então dê um pause, curta nosso vídeo, se inscreva no canal do Descomplica e não esqueça, para baixar esse mapa completo, basta acessar o link na descrição logo abaixo. Agora foca no barroco e na sua trajetória. Esse belo movimento literário surgiu na Itália, em meados do século XVI, durante um momento de tensão entre os ideais humanistas e religiosos, devido à Contra-Reforma Católica. No Brasil, a tendência foi trazida pelos jesuítas e demorou a chegar, e só chegou mesmo no final do século XVI. E para que diabos servia o barroco? A missão do movimento era representar a exuberância do divino e celestial. O barroco foi um importante artifício da Igreja Católica para tentar conter a reforma protestante. Quando chegou em solo brasileiro, servia inicialmente para catequizar os indígenas, mas depois alcançou as cidades e passou a funcionar como um lembrete ou uma espécie de vigília permanente para os cidadãos não esquecerem de enquadrar suas vidas desregradas nos mandamentos divinos. O barroco é quase um barraco, ou seja, um conflito atrás do outro. Na verdade, essa é sua natureza, a louca dualidade conflituosa. O barroco trabalha com lados opostos, por isso usa muitas figuras de linguagem para estruturar esse conflito, como as antíteses, os paradoxos, hipérbole e hipérbatos. Por exemplo, a linguagem do barroco é rebuscada e ornamentada, demonstrando através da escolha de palavras muita erudição. Tais características evidenciam esteticismo e retórica, que é quando o modo de transmitir a ideia importa mais do que a ideia em si. Ui, que metida esse barroco! Os efeitos do barroco se espalharam globalmente. Ele inspirou vários âmbitos das artes: literatura, artes plásticas, música, arquitetura e até mesmo esse mapa mental séculos depois. O barroco foi o influenciador das mais diversas produções. O gênero não teve muita expressividade no Brasil e, por isso, temos poucos autores com características barrocas em nossa produção colonial. Vamos falar desses autores já já. Primeiro, vamos mostrar as técnicas estilísticas e argumentativas do gênero. O barroco pode ser cultista e conceptista. O cultismo diz respeito a textos com vocabulário muito rebuscado, repleto de inversões sintáticas e metáforas complexas, como, por exemplo, alguns textos de Gregório de Matos. Ele escreveu poesias religiosas que pretendiam representar os conflitos espirituais do homem, entre pecado e santidade, corpo e alma. Olha as antíteses aí. O homem escreveu de tudo, passou por poesia lírica e até poesia erótica. Safadinho. Suas principais contribuições se deram no âmbito satírico, por isso ficou conhecido como Boca do Inferno, que transitava entre o cultismo e o conceptismo, em referência às duras críticas que fazia ao clero e à situação econômica da Bahia. Eita! Já o conceptismo possui argumentação elaborada e uso frequente de paradoxos, como utilizados por Padre Antônio Vieira, para elaborar seus sermões, algo que exigiu dele sempre uma boa argumentação e um tom persuasivo. O traço marcante de seus textos são a lógica e a retórica. Só reforçando então o contexto histórico de que tudo isso aconteceu, o Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1563, causou grandes reformas no catolicismo em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. Assim, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada depois de perder muitos fiéis.
Então, gente, quando a Reforma Protestante veio, foi uma nova religião, foi uma nova onda que veio para diminuir os fiéis, né? Para dividir os fiéis da Igreja Católica em mais uma religião. Então, eles pregavam contra a Igreja Católica, né? Então, a Companhia de Jesus, conhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerceu um papel importante na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento. Então, e a Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal, a partir de 1536, ameaçava a liberdade de pensamento e o clima era de austeridade e repressão. Muito bem, então a Igreja Católica, né, o Barroco, na verdade, ele foi um movimento que veio para trazer de volta os fiéis que se perderam com a Reforma Protestante do Martinho Lutero. Então, eles começaram a edificar catedrais, igrejas enormes, cheias de luxo, cheias de enfeites, para que as pessoas voltassem para a Igreja Católica, né? Então, tudo isso foi em decorrência, então, da Reforma Protestante. Pontos principais. Foi nesse contexto que se desenvolveu um movimento artístico chamado Barroco, numa arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Em quase todas as partes, a igreja se associava ao Estado. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também na construção de palácios, com o objetivo de causar admiração e poder. Características do barroco, então. As principais características que marcaram o período barroco foram a arte rebuscada e exagerada, então, né, a valorização dos detalhes, então tinha muito detalhe, o dualismo e as contradições, né, entre o bem e o mal e assim por diante, obscuridade, complexidade e sensualismo. Tudo isso, então, vocês já viram lá naquele videozinho do mapinha conceitual, né? Mas só para reafirmar novamente. O que é um storyboard? Storyboard é um guia visual ilustrado, quadro a quadro, que mostra as principais cenas de um vídeo. Com certeza você já viu uma dessas sequências de desenhos que lembram um esboço de uma história em quadrinhos. Basicamente, é a ferramenta de planejamento por trás de qualquer produto audiovisual. Seu propósito é oferecer a pré-visualização das cenas, enquadramentos e movimentos de um vídeo, antes de iniciar as gravações. Então, vamos dizer assim que é um resumo de tudo que vai acontecer. Então, é uma forma que os artistas audiovisuais encontraram de fazer um roteiro antes da cena para saber exatamente o que vai acontecer para não ter algum imprevisto. Assim, você consegue avaliar como a narrativa se desenrola na sequência de quadros, ajustando o que for preciso para contar melhor a sua história. Quem inventou o storyboard foi a indústria cinematográfica e o modelo se tornou essencial na televisão, nos games e, claro, na publicidade e no marketing. Então, aqui do ladinho tem um exemplo, então mais um exemplo, né, do storyboard para vocês mais ou menos associarem um ao outro e entenderem como ele funciona. Passos para a criação de um storyboard. Mapeie sua história. Com o roteiro em mãos, você deve começar o processo de criação do storyboard pelo mapeamento da história. Diferentemente do roteiro, que possui diversos detalhes técnicos, um novo documento deverá ser criado para orientar seu storyboard, a partir da narrativa. Veja como fazer isso em etapas simples. Crie uma linha do tempo. A linha do tempo é um roteiro cronológico com todos os acontecimentos da sua história. Mesmo que o roteiro fuja da lógica linear, os eventos deverão vir na sequência de gravação. Então, tudo o que você tem que fazer é escrever sua história na ordem em que vai aparecer no vídeo. Não se preocupe com o formato aqui, apenas com as ideias. Ao mapear os eventos, você já terá uma noção da sequência narrativa e de como isso vai funcionar no esquema visual. Identifique as cenas-chave da história. Observe sua linha do tempo e marque quais cenas representam o clímax da sua produção. Esses serão os principais acontecimentos da sua narrativa, que devem chamar a atenção do espectador. Capriche na escolha das cenas-chave e elas resumem a identidade da sua criação. Então, são cenas principais que você vai pôr no storyboard que vão dar sentido à sua história. Estabeleça um nível de detalhamento.
Até que ponto você vai detalhar os elementos no seu storyboard? A regra é ser o mais simples possível, mostrando algumas características das personagens, ambiente e ações. Em resumo, você deve anotar tudo o que julgar importante em termos de imagem, pensando em um esboço fácil de entender à primeira vista. Então, ele tem que ser compreensível, né? Ele não pode ser tão simples, mas ele também não precisa ser tão exageradamente perfeito, tá? Que as pessoas consigam compreender qual é a sequência. Faça uma descrição de cada cena. Agora que você já tem a sequência e os detalhes, é só descrever cada cena conforme o roteiro estabelece. Aqui vale usar todas as informações necessárias para entender a sequência, como o tempo, ações das personagens, quem aparece em qual momento, objetos utilizados, etc. Nesse momento, galera, é que vocês vão colocar a legenda do lado, né? Então, se não ficou muito claro, né? Eu não preciso fazer cena a cena como se fosse uma animação, né? Mas eu vou fazer a cena e no ladinho eu vou colocar se eu vou precisar de algum objeto, qual é o tempo que vai permanecer nessa cena, que personagens vão estar nessa cena, tudo do ladinho, né? E colocar também a numeração das telas. Projetando o storyboard. Nessa etapa, você já está com todo o conteúdo pronto e engatilhado. Agora é só escolher o modelo do seu storyboard e colocar a mão na massa. As opções são inúmeras: usar o bom e velho papel e desenhar à mão, usar softwares de edição de imagens ou mesmo aplicativos e plataformas com templates prontos. Se você tem habilidades em ilustração e design, esse é o momento de usar o talento ao seu favor para personalizar o storyboard ao máximo. Se desenhar não é o seu forte, saiba que a ferramenta funciona até com bonecos palito. Mas é claro que o nível de compreensão da história será proporcional à qualidade gráfica. Basicamente, a ordem do processo é a seguinte. Então, aqui tem um outro exemplo, né, de um storyboard. Ele não precisa ser tão detalhado, mas também ele não precisa ter poucos detalhes, que daí não vai ser compreensível, né? Então, cada quadrinho, né, contando uma cena mais marcante, então com a legenda embaixo. Esboce as miniaturas. Então, vamos lá. Comece fazendo um rascunho do enredo, ilustrando as miniaturas com o máximo de fidelidade possível ao que imaginou para as cenas. Procure desenhar os personagens em perspectiva para acrescentar profundidade e tente retratar os ângulos da melhor forma possível. Nessa hora, o conhecimento sobre cinematografia faz toda a diferença para equilibrar personagens, ambientes e objetos de cena em quadros dinâmicos. Lembre-se de tomar cuidado com a escolha dos cortes, que são responsáveis por todo o movimento do vídeo e sentimentos que ele provoca. As cores também são importantíssimas, pois a direção da arte determina a atmosfera da obra. Pessoal, tá falando muito em temas, né, de designers, então não tentem querer fazer uma coisa tão mega, super, ultra produzida, né, porque isso é um roteiro de designers, quando eles vão fazer, então, os storyboards para vocês, o mais simples, tá? Adicione outras informações relevantes. Além das imagens e diálogos, você deve reservar um espaço para descrever detalhes e numerar os quadros. Geralmente, esse espaço fica embaixo de cada cena e contém informações importantes sobre a narrativa e contexto. Finalize. Por fim, você deve fazer uma revisão final e os últimos ajustes no seu storyboard. Se possível, dê um tempo antes de passar o último pente fino para descansar o olhar viciado. Com a mente mais fresca, observe todos os detalhes do storyboard e veja o que pode ser melhorado e, por fim, revise novamente para ver se está tudo ok. Ok? Storyboard para história em quadrinhos, né? Qual é a grande diferença entre um e outro? Há uma certa confusão entre o storyboard e as histórias em quadrinhos, pois olhares menos atentos podem acabar misturando os dois. Na verdade, as histórias em quadrinhos são obras finalizadas que têm seus próprios storyboards, que, lembre-se, são rascunhos. Logo, os clássicos em quadrinhos da Marvel ou DC também passam pela etapa do storyboard antes de serem finalizados. Então, o storyboard seria a etapa antes, né, da história em quadrinhos de fato. A história em quadrinhos seria um storyboard finalizado, com as falas e tudo mais separado cronologicamente. Dica de aplicativo, então. Quem tem mais facilidade com aplicativos, internet, tem esse acesso, gente, não é obrigatório para o trabalho, tá? Mas vocês podem usar esse aplicativo aqui, o Plot. Ele é um site pago, tá? Mas ele permite criar um storyboard grátis, tá? Então, quem quiser experimentar ele e fazer, bem tranquilo.
mas o trabalho pode ser feito manualmente também, sem problema nenhum. Até a próxima aula. Beijo!